Para começar, eu quero responder a seguinte pergunta: por que a Ucrânia é tão importante para o Putin? Por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia? E aí eu escuto muitas pessoas: não, o Putin é louco, ele é um grande ditador, ele quer dominar o mundo. Claro que o Putin é um ditador e claro que ele tem ambições pessoais e ambições de que a Rússia seja uma grande potência novamente. E isso não tem que ser tirado da equação. Mas muita gente tentando entender: ah, não, a gente precisa de um terapeuta para entender por que ele faz as coisas que ele faz. E na verdade não. O que talvez esteja faltando aí é um pouco de geopolítica. Nem todo mundo está familiarizado com essas teorias da geopolítica. E a geopolítica nos coloca o tabuleiro, nos coloca as condições dadas do contexto, independente de quem seja o líder de uma nação. E mesmo que se não fosse o Putin, essa preocupação da Ucrânia estaria no radar e chamaria muita atenção e causaria alarme e preocupação no nível máximo para qualquer líder russo. E a geopolítica nos mostra que, na verdade, o movimento dos países dentro desse tabuleiro, ele se dá dentro dessas considerações, das preocupações de sobrevivência, de defesa, de soberania, e você não pode permitir que os seus inimigos e os seus rivais cheguem muito próximos de ameaçar essas garantias de segurança que você tem. E a Ucrânia está no centro, no olho do furacão do que é uma garantia de segurança e defesa para o Estado russo. Isso começa com a característica fundamental topográfica e geográfica da região da Eurásia, que é uma região onde predomina uma topografia plana, lisa, de fácil acesso, sem barreiras naturais, sem grandes montanhas, sem grandes rios, sem grandes obstáculos que protejam, e sirvam como fortaleza, como muralha para proteger esse território. E ao longo da história, os russos foram alvos e vítimas dessa natureza geográfica e foram atacados, principalmente de dois lados, uma rota que vinha da Ásia Central, que era a primeira rota de invasão, e dali vieram os mongóis e outras tribos de origem turca, e do outro lado, os russos sofreram, principalmente mais hoje em dia, ou na época mais moderna e contemporânea, ataques assim, de diversos inimigos, desde a Suécia no século XVIII, França no século XIX e XX, Alemanha no século XX 2 vezes, até os turcos travaram guerras e batalhas com os russos no século XVIII e XIX, os turcos vindo de uma outra região, não tanto do Ocidente como esses outros que eu citei, mas a ameaça para a Rússia foi muito maior vinda do Ocidente do que da Ásia, apesar de historicamente nós temos essas duas vulnerabilidades. Por que existe essa vulnerabilidade do lado do Ocidente? E isso se dá também por uma outra planície que se chama Planície do Norte Europeu. Eu cito isso na aula da Geopolítica da Rússia, que é uma faixa de terra extensa que vem desde a França, atravessa Holanda, Alemanha, Polônia e passa pela Ucrânia e chega na Rússia, ou no coração, no Heartland russo, que é Moscou, que é a sua capital. E ao longo da história, a estratégia usada dos russos para se defender seria: ou você ocupa todo esse território e tenta fechar esse acesso, essa entrada, ou você ocupa para criar os tais dos buffers, ou dos tampões. O que são tampões? São estados que criam um espaço separando você do seu inimigo. E esse espaço impede que o seu inimigo chegue muito rápido até a sua área mais estratégica. No caso, isso significa longas linhas de suprimento, longas distâncias de avanço militar quando o inimigo está invadindo esse território. Isso causa problemas logísticos, problemas de comunicação, de abastecimento. Todo conflito, toda guerra, você precisa de combustível, alimento, munição, armamento, porque essas coisas vão acabando. E quanto mais longe você está da sua base inicial, mais difícil se torna o processo de avanço militar e conquista de território, porque você precisa ir consolidando. Se você expande muito rápido, você vai ficar sem suprimentos, seus suprimentos vão ficar muito longe de você, e aí você vai criar uma longa linha
extensa de logística, de suprimento. E isso faz com que o seu inimigo, ou no caso aquele que está defendendo o seu território, possa te atacar e impedir que esses suprimentos cheguem até você. Isso dificulta muito, na verdade é assim que a Rússia sobreviveu a 2 grandes momentos de ataque, quando Napoleão e quando a máquina nazista invadiram por essa rota. Eles acabaram se perdendo, né, o tanto que eles tiveram que caminhar dentro do território inimigo. E caminhar dentro do território inimigo não é fácil, porque você está no território inimigo, você precisa conquistar, você precisa consolidar a sua posição, você precisa manter essas linhas de suprimento e abastecimento sólidas e firmes, e quanto maiores elas forem, mais vulnerabilidades e mais pontos de fragilidade e de contra-ataque daquele que está defendendo o seu território vão ter. E a Ucrânia, ela está no coração disso, porque ela serve como esse grande buffer, é o maior país das ex-repúblicas soviéticas do lado europeu, e se os russos permitirem que os seus rivais ou inimigos colocarem tropas dentro desse território, eles estão com o pé dentro da porta. Eles estão a uma distância muito curta de Moscou. E aí é muito fácil. E é essa vantagem da profundidade territorial que eu explico no vídeo da geopolítica da Rússia, e eu falo disso na geopolítica de Israel, porque Israel não tem profundidade territorial. A posição oposta da Rússia. Então você precisa lutar rapidamente, ferozmente, porque você não tem espaço para recuar. Se seu inimigo for te pegar de surpresa, você cai dentro do mar, ou você é conquistado, você é dominado. Isso seria, dadas as proporções de distância e geografia, o que os russos não querem. E a perda do território da Ucrânia para a influência dos seus rivais ou inimigos causaria exatamente isso, uma diminuição da profundidade territorial. E a diminuição da profundidade territorial te coloca numa desvantagem militar e de segurança muito grande. Essa é um pouco da realidade de Israel. E os russos perderiam. E no caso da Rússia, isso ainda é mais acentuado porque é um território plano, uma terra plana de fácil acesso, sem barreiras, o que com uma velocidade grande ou substancial você consegue chegar muito rápido diante do seu alvo ou do seu objetivo final. Então, existem 2 razões por que a Ucrânia é importante para a Rússia. A primeira delas é essa, por uma simples e pura questão de defesa. E a Rússia não considera a Ucrânia qualquer país. Das ex-repúblicas soviéticas todas, né, quando o Império Soviético estava bem grande e controlou vários outros países, e depois da sua queda nos anos 90, você tem a independência de vários desses países, aí nós podemos dividir em 3 categorias. Aqueles que são favoráveis, amigáveis ou aliados dos russos, aqueles que são neutros, não estão nem aí. O Uzbequistão é um deles, por exemplo, ele é neutro, ele não é nem um inimigo, nem se juntou com os inimigos dos russos, mas também não quer ser amigo, ele está neutro, independente. E aqueles que são rivais ou inimigos. Dentro desses 3 grupos, para os russos, Bielorrússia, Moldávia, Ucrânia e Cazaquistão não podem ser nem neutros e nem do lado inimigo. Eles têm que estar aliados com a Rússia. E aí nós temos alguns episódios que marcaram e acenderam a luz amarela para os russos. Quais foram? A expansão da União Europeia. A União Europeia começou a crescer e começou a trazer para dentro os países que antes eram parte da União Soviética. Então, aqueles países que antes eram aliados ou dominados pelos russos e pelos soviéticos, deixaram de ser parte deles e se tornaram parte do seu inimigo, do seu rival. Isso é preocupante, porque você começa a se sentir acuado, cercado. Junto com a expansão da União Europeia, nós temos a expansão da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar do Ocidente criada para segurar, conter o avanço soviético. Mais preocupante ainda porque é uma aliança militar não econômica e não política, mas com um enfoque militar, de defesa, de proteção de todos os seus membros, de um ajudar o outro. Isso impede que os russos tenham capacidade de, por exemplo, ameaçar ou amedrontar
ou tentar lidar com cada um desses países em separado. Se eles são todos partes de uma aliança, lidar com eles vai ser lidar com todo mundo. E isso faz esses países ficarem mais fortes diante do gigante russo.